Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o nosso tópico na nossa videoaula vai ser ondulatória. A ondulatória, querido, ela está aplicada em vários ramos do nosso dia a dia, desde a transmissão de dados, de informações, a um simples exame médico e até mesmo em fenômenos naturais como os tsunamis, tá certo? A ondulatória, ela é o estudo das ondas, tá certo? E o que são ondas, prof? Onda é um distúrbio que se propaga e pode levar sinais ou energia de um lugar a outro. Então eu gero uma perturbação e essa perturbação se propaga, transportando energia. Por isso aí o termo energia em movimento. Então uma situação simples do nosso dia a dia. Assim, você joga uma pedrinha em um lago ou em uma superfície com água e você percebe que círculos concêntricos, um dentro do outro, vão começando a se formar. Aquela perturbação que você gerou naquele pontinho aqui, ó, nesse pontinho a perturbação que você gerou, essa perturbação, ela se espalhou, ela se propagou, tá certo? Então aí nós temos uma onda sendo formada, uma onda sendo gerada, transportando energia, beleza, gente? Então onda transporta energia, tranquilo? Ondas transportam energia, mas não transportam matéria, não transportam nenhum tipo de corpo, tá certo? Então, aqui nós temos uma situação, por exemplo, a onda em alto mar, tá? Você tem aqui em destaque duas partículazinhas ali em azul. Essas duas partículazinhas ali em azul, elas vão ficar girando sobre um único ponto ali, sobre um círculozinho ali, ela não vai se espalhar, ela vai ficar aí nesse ponto. Outra situação aqui, ó, se eu pegar uma dessas partículas, eu vou ver que ela vai subir, ela vai descer, ela vai vibrar para cima e para baixo, mas ela não vai ter o movimento dela na horizontal, ela vai ficar girando, vai ficar oscilando para cima e para baixo. Então, esse pontinho aí, ela não vai se espalhar, não vai se propagar, beleza? Onda não transporta matéria, transporta apenas energia. Mas aí tu pode me perguntar, prof, e o surfista? O surfista e a prancha dele não é matéria? E como é que ele consegue se mover ali em alto mar, não é? Olha só, para começar, aquelas ondas não são a onda física que a gente vai estudar aqui. Aquela onda que o surfista pega, ela é uma espécie de corrente de água, tá certo? É uma onda quando ela é gerada em alto mar, ao ela aproximar do litoral da praia, aqui, ó, a profundidade, percebe aí, a profundidade vai diminuindo, conforme ela vai chegando na beira da praia, a profundidade vai diminuindo. Então o que acontece? Ao diminuir essa profundidade, a altura dessa onda vai aumentando cada vez mais. Vai chegar um momento em que ela vai atingir o seu limite. E aí a gente vai dizer que a onda arrebentou, tá certo? Então isso aí nada mais é do que uma onda arrebentando, é uma corrente de água que já vai levar o surfista, tá? Então essa onda ali que o surfista pega, que o surfista consegue se mover, não é a onda física que a gente vai estudar aqui no nosso módulo de ondulatória, tá bom? Só uma curiosidade aí para vocês ficarem espertos com isso daí, tá certo, gente? Vamos lá. Então, o que é que vem aí? O seguinte, vamos lá classificar as ondas. As ondas elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza. A primeira classificação delas com relação a isso é em ondas mecânicas, tá? Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Esse meio pode ser um meio sólido, um meio líquido ou um meio gasoso, tanto faz, mas tem que ter matéria. Então, se a onda mecânica precisa de matéria, significa que ela não vai se propagar no vácuo. Vácuo é uma região com ausência de matéria. Beleza, gente? Então, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, tá? Tem que ter o meio material para elas poderem existir, tá certo? Então, como por exemplo, eu tenho o som, tá? O som é uma onda mecânica. Aquela pedrinha que eu joguei no lago formou uma onda mecânica.
E eu tenho também a onda em uma corda, a galera do crossfit aí que pratica academia, que pratica crossfit, né? Pega aquela corda pesadona, começa a balançar, ali você gera perturbação naquela corda, ela transporta energia, percebe que a corda não sai do lugar dela, ela só fica vibrando para cima e para baixo, tá certo, gente? Então, esses são exemplos de ondas mecânicas. Então, o som, a onda propagada na superfície de um lago, ondas em uma corda são exemplos de ondas mecânicas. E só para adiantar para ti, um outro tipo de classificação que é quanto às direções de propagação dessa onda. Elas podem ser tridimensionais, como o som. O som é uma onda tridimensional porque ele se propaga em várias direções ao mesmo tempo, tá certo? Você tem aqui as ondas em um lago, elas são classificadas como ondas bidimensionais, elas se propagam em duas direções, tá ok? Tá certo, gente? Duas direções, uma na vertical e uma na horizontal. Não ficou legal, né, esse azul? Tá? Aqui, deixa eu marcarzinho para vocês, ó, aqui, ó. Um na vertical e uma na direção horizontal. Bidimensional, duas dimensões. Em contrapartida, nós temos as ondas unidimensionais, como, por exemplo, a onda numa corda. Se propagam apenas em uma única direção, tá beleza? Então, ondas tridimensionais em todas as direções, o som. Onda bidimensional em duas direções, a onda em um lago. Ondas unidimensionais em apenas uma única direção e como exemplo eu tenho ondas em uma corda. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos continuar aí classificando as nossas ondas. Então, só uma curiosidade aí. Seria possível escutar as explosões que ocorrem em certos filmes de ficção científica, aí como, por exemplo, no Star Wars, Jornada nas Estrelas? Seria possível, gente, isso daí? Você escutar as explosões que ocorrem lá? Seria? Claro que não, né? Por quê? Você não escutaria, primeiro porque o som é uma onda do tipo mecânica. E nessa região onde ocorrem essas perseguições entre naves, né? Se ocorre no espaço, numa região onde não existe matéria. Então, em pleno espaço sideral, não seria possível a gente escutar qualquer tipo de som, porque lá é uma região de vácuo, não existe matéria. E o som, como é uma onda mecânica, precisa desse meio material para se propagar. Beleza? Mas bora dar um desconto para a galera que fez esses filmes aí, porque seria um tanto quanto chato, né? A gente só vê as explosões, né, que ocorreriam, tá? A gente não escutar nada. Então seria um pouco quanto chato, né? Então bora dar o desconto para a galera que fez esses filmes aí. Tranquilo? Continuando aqui, gente. Com relação aos tsunamis, por exemplo, olha só, os tsunamis são ondas mecânicas, eles são ondas que necessitam do meio material. Então, esses tsunamis, eles ocorrem aqui, ó, entre o movimento relativo entre duas placas tectônicas, tá? Desse movimento entre as duas placas, nós temos a liberação de muita energia, ó. Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, foi onde ocorreu o movimento entre as placas e foi liberado uma quantidade de energia muito grande que se propagou por onde? Pela água, né? Até chegar no litoral, ocasionando nos desastres, nas várias perdas materiais e humanas, vidas humanas, quando a gente se perde nos tsunamis, né? Então, o tsunami é uma onda, os terremotos são ondas do tipo mecânica. Não esquece isso daí, querido, beleza? Vamos lá. Agora, vem as ondas eletromagnéticas, são totalmente contrárias das ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam até mesmo no vácuo, tá ok? Ah, prof, então quer dizer que elas não se propagam no meio material? Não, não é isso. Elas podem se propagar no meio de materiais? Sim, podem, mas elas precisam desse meio para se propagar? Não, não precisam, tá? Se não tiver matéria para elas se propagarem, para elas independe disso. Tanto é que elas se propagam até mesmo no vácuo, naquela região que não existe matéria, beleza? Como exemplos aí nós temos a luz, tá certo? Nós temos o infravermelho, tá certo? Aí, ó, o mapinha de calor do corpo humano, o infravermelho, responsável pelo calor, né? A radiação, é a onda que está associada com o calor. Nós temos o ultravioleta, os raios-x, que já fez o exame de raio-x para detectar se tinha
alguma lesão nos ossos, né? Ondas de rádio, que são ondas de informação, aí transmissão Wi-Fi, tá certo? As ondas de transmissão de celular, de televisão, enfim, tá ok? De informações de um meio geral. Então, nós temos esses exemplos aí de ondas eletromagnéticas, tá certo? Bom, tenho aqui uma observação a respeito do espectro eletromagnético, tá certo? Nós temos vários tipos aí de ondas eletromagnéticas, desde as ondas baixas, que são ondas de eletricidade, até as ondas de rádio, ondas de TV, do sinal de Wi-Fi, de transmissão de satélite, as micro-ondas. Nós temos o infravermelho, nós temos aí a luz visível, o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, olha só, das ondas de rádio até os raios gama, nesse sentido aqui, nós temos o quê? Nós temos as energias mais energéticas. Então, as ondas baixas são as que têm menos energia, os raios gama são os que têm mais energia. E aí nós temos uma classificação aí entre essas ondas eletromagnéticas. Uma delas é a radiação ionizante e a outras não ionizantes e as radiações ionizantes. Qual a diferença entre elas? Primeiro, a radiação não ionizante, ela não consegue alterar a composição da matéria, não altera a matéria em si. As radiações ionizantes conseguem alterar a matéria. Exemplo disso, por exemplo, a radiação infravermelha, como a gente já mencionou, é aquela que está associada com o calor, tá? O calor é onda infravermelho, uma radiação, uma onda que está abaixo do vermelho da luz visível. E nós temos o infravermelho, ultravioleta, perdão. Nós temos o ultravioleta, aquele que está logo após ao violeta da luz visível. Então, olha só, o ultravioleta é aquela radiação responsável por provocar o bronzeamento na pele das pessoas. Então, o infravermelho, somente o calor, não vai conseguir alterar a tua composição química, mas o ultravioleta vai. Ele vai te bronzear, ele vai deixar a tua pele um pouco mais escura, ele vai queimar a tua pele. Esse ato de queimar, de bronzear, ele está alterando a composição química da tua pele, beleza? Então, nós temos esse espectro eletromagnético aí. E um detalhe a respeito das ondas eletromagnéticas é que todas elas apresentam a mesma velocidade, tá certo? Todas elas. E essa velocidade tem o valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É o valor das ondas eletromagnéticas no vácuo. Todas elas, das ondas baixas aos raios gama, todas apresentam essa mesma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo. Beleza, gente? Então, passando aqui. Formas de propagação é a segunda classificação das ondas. As ondas podem ser transversais, é a primeira classificação com relação a isso, tá? No exemplo, a onda numa corda, ela é uma onda do tipo transversal. O que é uma onda transversal, professor? A onda transversal, ela tem duas direções, a de vibração e a de propagação. Então, se você pegar uma cordinha e começar a balançar, você vai ver que ela vibra para cima e para baixo, ela sobe e ela desce, mas ela está se propagando sempre na horizontal, sempre se propagando para frente, né? Então, aí, ó, nós temos a vibração e a propagação da corda, da onda nessa corda. Então, o que é que eu percebi aí, gente? Exemplos aí de ondas transversais, todas ondas transversais, absolutamente todas as ondas eletromagnéticas são ondas do tipo transversais, tá certo? Mas nem toda onda transversal vai ser uma onda eletromagnética. Por exemplo, a onda nessa corda aí, ó, da figura, é uma onda eletromagnética? Não, é uma onda mecânica. Ela está se propagando na corda, que é um meio material do tipo sólido, né? Então, fica ligado. Se ele te relatar uma onda eletromagnética, automaticamente tu já pode classificar essa onda como onda do tipo transversal, tá certo? Mas o que é transversal, professor? A direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Essas são as ondas do tipo transversal,
tá certo? E aí nós temos aqui as ondas longitudinais. Aqui nessa mola, por exemplo, eu estico ela, eu posso esticá-la, certo? Puxar ela aqui para trás, puxei ela e larguei. O que é que vai acontecer com essa mola? Ela vai vibrar para frente e para trás, ao mesmo tempo que ela vai ficar se propagando sempre em uma direção, em um sentido nessa horizontal. Então, o que é que eu percebo? Que nas ondas longitudinais, a direção de vibração e a direção de propagação são as mesmas. Ou tudo na horizontal, ou tudo na vertical, ou todas na diagonal. Então, elas têm a mesma direção. Vibração e propagação têm a mesma direção. E aí, como um exemplo, você tem a onda nessa mola aí, né? E a mais clássica de todas são as ondas sonoras, tá? Beleza? O som é uma onda do tipo longitudinal. Fica ligado que depois a gente vai estudar especificamente, unicamente o som, que é no assunto chamado acústica. Tranquilo, gente? Então, recapitulando, ondas transversais, direção de vibração e direção de propagação formam um ângulo de 90 graus. Nas ondas longitudinais, a direção de vibração e a direção de propagação são iguais. Tranquilo? Beleza? Vamos lá passar? Vamos para os elementos de uma onda. Então, genericamente, eu tenho esse formato, esse desenho para representar uma onda aqui nos nossos estudos. Tranquilo, gente? E aí, essa onda ela tem certas particularidades, como, por exemplo, eu tenho os pontos mais altos dessa onda. Os pontos mais altos dessa onda eu vou chamar de cristas. São os pontos mais altos da onda. E os pontos mais baixos eu vou chamar de vales, tá certo? Os vales. O que é que eu tenho mais aí, ó? Vocês estão vendo esse Yzinho de cabeça para baixo aqui? Deixa eu apagar aqui. Estão vendo esse Yzinho aqui, ó, de cabeça para baixo? Tá, ele não é um Y de cabeça para baixo, ele é uma letra grega chamada de lambda, tá certo? E ele representa na ondulatória o comprimento de onda. Comprimento de onda. O conceito de comprimento de onda, gente, é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. É o conceito de comprimento de onda. Distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. É o que eu chamo de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Além do mais, eu tenho uma outra situação, um outro elemento nessa onda, chamado de amplitude. Amplitude é a distância do ponto mais alto de uma crista até essa linhazinha aqui do meio, que eu chamo de eixo de propagação. Tá certo? Essa linha divide a onda exatamente ao meio. A distância que eu tenho dessa linha para cima é a mesma que eu tenho dessa linha para baixo. Tá certo? Então, o que significa a amplitude na onda? Representa a quantidade de energia que ela transporta. Quanto maior for essa amplitude, mais energia essa onda transporta. Tá certo? Então, esses são os primeiros elementos de uma onda. Crista, ponto mais alto, vale, ponto mais baixo. Crista, distância entre... comprimento de onda, distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. E eu tenho a amplitude, que está relacionado com a energia que a onda transporta. Tranquilo, gente? Beleza? Tenho certeza que você está aprendendo tudo direitinho, você está aí antenado, concentrado. Comprimento de onda, olha lá a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, é o conceito de comprimento de onda, beleza? Presta bem atenção, tá? Comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Bom, olha só, cada comprimento de onda representa uma oscilação. Então, o que eu observo aqui? Eu tenho quantas oscilações aqui nessa onda? Quantas? Ó, eu tenho um comprimento de onda, então eu tenho uma oscilação. Eu tenho o segundo comprimento de onda, então eu tenho uma segunda oscilação. Nessa onda nós temos duas oscilações, nesse nosso exemplozinho aqui, nesse nosso esquema, tranquilo? Então reconheci a distância entre duas cristas consecutivas, tá? E depois a distância entre dois vales, aqui ó, duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos.
duas oscilações. Dois comprimentos de onda representam duas oscilações, beleza? Olha só, tem outra observação, que é esse formatozinho aqui da onda. Se eu perceber, é um S meio que deitado, né, gente? Então, esse S deitado aqui, ó, também representa um comprimento de onda. Representa o tamanho de um comprimento de onda, representa o tamanho de uma oscilação. Só para a gente caracterizar legal, olha só, deixa eu voltar aqui, apaga tudo aqui, olha só, pegando aquele formatinho lá, duas oscilações, vamos lá, um comprimento de onda, olha só, uma oscilação, e aqui o segundo comprimento de onda, então duas oscilações, igualmente o que tínhamos chegado à conclusão no exemplo anterior, utilizando o conceito de duas cristas ou entre dois vales consecutivos, eu achei também que tinha duas oscilações, ou então, pelo formatinho do S deitado, também eu posso chegar a essa conclusão, beleza? Fica a seu critério. Tem situações onde é mais fácil eu utilizar as duas cristas consecutivas, tem situação que é melhor eu utilizar o S deitado, então tudo isso com a sua experiência, com a sua resolução de itens, você vai acabar percebendo qual a maneira mais fácil para você identificar o tamanho do comprimento de onda. Beleza, queridos? Vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa ondulatória. Eu tenho a frequência de uma onda. O conceito de frequência é o número de oscilações em uma determinada unidade de tempo. Quantas oscilações ocorrem em um determinado tempo? A unidade de medida é o Hertz, tá? E Hertz, querido, significa oscilações por segundo. Quantas oscilações a onda completa em um segundo? Para eu chegar à conclusão da frequência, eu pego o número de oscilações que ele me der e divido pelo tempo que foi necessário para completar essas oscilações, beleza? O outro conceito de onda é o período. Período é o tempo necessário para a onda completar uma única oscilação, tá? Período, tempo para se completar uma oscilação. A gente vai utilizar como unidade de medida aqui o segundo. Então, em quantos segundos uma onda completa uma oscilação? Ó, tá bem destacado aqui para ti, ó, uma oscilação. Então, em quanto tempo a onda completa uma oscilação? Tá? Então, se ele te der um texto, você pode calcular o período pelo o tempo dividido pelo número de oscilações. Ué, prof, essas fórmulas são contrárias. Na frequência eu tenho o número de oscilações dividido pelo tempo e no período eu tenho o tempo dividido pelo número de oscilações. Muito boa a sua observação. Então eu posso escrever matematicamente a seguinte coisa, olha só, que a frequência é o inverso do período, e se a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Então, se ele te der qualquer um dos dois, se ele te der o período, você pode calcular a frequência. Se ele te der a frequência, você pode calcular o período da onda. Beleza, gente? Fechou? Vamos lá para o próximo conceito aqui. Ah, sim, olha só o detalhe. Eu tenho que período e frequência são inversos, né? São inversamente proporcionais. Quanto maior o período, menor a frequência. E quanto menor o período, maior vai ser a frequência, tá certo? São inversamente proporcionais, período e frequência. Seguindo, vamos lá, gente. Beleza, velocidade de uma onda. Relembra aí o conceito de onda. É perturbação que se propaga, transportando energia. Então, se a onda se propaga, a onda se movimenta. Se ela entra em movimento, ela tem o que? Velocidade. E eu posso calcular a velocidade dessa onda através de duas relações aqui, ó. Eu tenho a primeira, que a gente carinhosamente chama de o vai lamber ferida. A velocidade é o comprimento de onda, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência dessa onda, tá certo? Ou então eu posso escrever em função do período. Eu posso dizer que a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período.
tá? E olha o detalhe da observação aqui. Se a onda se propagar sempre em um único meio, tá? A velocidade dela é constante, a velocidade dela vai ser com movimento uniforme, a velocidade constante, não altera, beleza? Então tem umas duas equações aí para calcular a velocidade de uma onda. A preferida e a mais usada da galera, pela galera, que é o vai lamber ferida, e tenho também velocidade, é o comprimento de onda dividido pelo período. Beleza, gente? Vamos aqui, seguindo. Relaxa aí, olha só, espia. A velocidade sendo constante, eu tenho que frequência e comprimento de onda também são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma onda que tem um comprimento de onda grande, a frequência dela é pequena. E se eu tenho uma onda que o comprimento de onda dela é pequeno, significa que a sua frequência é maior, tá certo? Então, a onda pode alterar o seu comprimento de onda, uma única onda pode alterar o seu comprimento de onda e sua frequência, mas sem alterar a velocidade. Não esquece, a velocidade sempre vai ser o quê? Constante. Tá? Beleza, gente? Vamos lá, meus queridos? Vamos lá para um exemplozinho aqui. Em um dia chuvoso, em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Então vamos aqui anotar esses dados aqui, ó. 2 gotas por segundo, o que são isso? O que é isso? A frequência com que a gota caía, na piscina e gerava as ondas, eram de 2 gotas por segundo, tá certo? A distância entre 2 cristas, o que é a distância entre 2 cristas, meu querido? A gente acabou de ver, é o comprimento de onda, é o lambda, né? Esse lambda nessa situação vale 25 centímetros. E a velocidade de 1 metro por segundo. Então, inicialmente eu tenho essa situação, a frequência de 2 gotas por segundo e o comprimento de onda de 25 centímetros e a velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Então, olha só, a frequência dessa onda diminuiu, não foi? Eram 2 gotas por segundo, passou a cair apenas 1 gotinha por segundo. Eu diminuí a frequência, meu querido. Então, o que é que vai acontecer com o comprimento de onda? Ele vai aumentar. E a velocidade? Mudou o meio de propagação aí? Não, né? Continua sendo a água da piscina. Então, a velocidade continua a mesma, continua igual a 1 metro por segundo. Então, ó, 1 gota por segundo significa que diminuiu a frequência. Se diminuiu a frequência, o comprimento de onda vai ser maior que 25 centímetros. E a velocidade continua sendo a mesma. Por quê? Porque o meio de propagação não mudou. Então, o gabarito aí desse nosso exemplo é a letra B. Beleza, meninos? Vamos lá. Último exemplozinho aí para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje. A figura abaixo representa uma configuração de ondas estacionárias propagando-se numa corda e produzidas por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. E aí ele me deu esse desenhozinho aí. O que é que ele me pede? O comprimento de onda e a velocidade de propagação dessas ondas são... Então, olha só, anotando os dados que ele me deu. Ele me deu que a frequência vale 150 Hz e pediu para eu encontrar o valor do comprimento de onda e da frequência. Reparem aqui que ele me deu uma escala, tá? Ele me deu uma escalazinha aqui, ó. Toda essa corda, o comprimento total dessa corda vale 1,2 metros. Lembra que o comprimento de onda é o tamanho de uma única oscilação. Eu pegando o esquema aqui, gente, eu percebo que essa onda ela tem uma oscilação e meia. Uma oscilação e meia, mas eu só preciso de uma. O comprimento de onda que ele está me pedindo, lembra que é o tamanho de uma única oscilação, não é? Então, olha só, eu vou pegar o tamanho apenas de uma oscilação, aqui, ó, onde está grifado aqui em azulzinho, tá certo? Esse é o tamanho de uma oscilação, esse é o tamanho do comprimento de onda. Meninos, olha só, esse desenho não está dividido em 3 partes, tá?
3 partes. Cada parte dessa tem o mesmo tamanho, tá certo? Cada partezinha dessa vale 0,4 metros. Ó, então, o meu comprimento de onda, ele é formado por duas partes dessa daí. Então, o meu comprimento de onda, o meu lambda vale quanto? Vale 0,8 metros. 0,4 da primeira parte aqui, ó, da primeira parte, 0,4, mais 0,4 na segunda parte. Total de 0,8, tamanho de uma oscilação aí, vale 0,8. Beleza, gente? Então, ó, como ele quer a velocidade, o comprimento de onda eu já achei, vale 0,8. Como eu quero a velocidade, o que é que a gente vai utilizar aí? Qual é a equação? Vai lambda ferida. V igual a lambda vezes F, tá certo? Comprimento de onda vezes a frequência. Substitui lá os valores, gente, vamos lá. Comprimento de onda vale 0,8 vezes a frequência que vale 150. Então, a nossa velocidade vale 120 metros por segundo. Nosso gabarito aí vai ser a letra D de dado. Beleza, meninos? Vamos lá, seguindo firme, forte aí no nosso estudo em casa, tá? Para vencer esses conteúdos todos, tranquilo? Até a próxima, galera. Um grande abraço.